investimento. A gente vai falar aqui aquilo que a Coins sempre prega e trabalha, né, que é governança, negócios e investimentos. Então, serão 3 painéis. A gente convidou pessoas que olham pelas essas 3 perspectivas e aí espero que seja bem animado. E fazer evento na sexta-feira à tarde, a chance de dar errado é menor, se fosse numa segunda-feira de manhã. Então, eu queria chamar aqui já os primeiros painelistas. Aqui tem um grupo bem diversificado em relação aos 3 temas que a gente falou, mas a gente vai focar muito em negócios, na dor do crescimento das empresas, naquela busca por investimentos ou não, em que momento, né, e também falar muito sobre conselho. E aí não necessariamente o conselho formal, né, a gente pode falar também aqui a busca por aconselhamento na empresa para desenvolver e crescer as empresas, independente de um conselho estruturado. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para cada um se apresentar brevemente e falar também em que momento que está desenvolvendo trabalho na Domo e nas outras empresas aqui. Cada um fica à vontade. Pode começar aqui pela direita, fica mais fácil, Pedro. Oi. Acho que tá bom. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Pedro Dias, sou mineiro, formação em engenharia, mas isso não me define. Sempre fui trabalhar em tecnologia, mas eu não gostava de programar, então fui mais para business. Comecei minha carreira numa startup de indústria 4, de inteligência artificial para a indústria 4.0. Lá eu fiz o go-to-market dessa startup para o mercado de mineração, siderurgia e cimento. Então, eles contrataram um mineiro para vender para mineiro. Falavam que mineiro não comprava de paulista, e foi uma oportunidade para eu entrar no mercado de tech, foi bem legal. Fiquei nessa startup 2 anos, depois fui para a Califórnia estudar inovação. Me apaixonei com inovação, descobri Venture Capital nesse caminho, e depois fui trabalhar na Fisher, que é uma Venture Builder de fintechs. Teve alguns sucessos, como o Exit Data para Quito Andar. Depois fui para a Siemens, né, empresa alemã, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, e lá eu criei a Digital Factory, que é a área de novos negócios por meio de produtos digitais. A Siemens vendia muito projeto de CAPEX, então a ideia era trazer uma pessoa com perfil mais empreendedor para desenvolver essa área de novos negócios, e fiz Business Dev para o Next 47, que é o fundo single LP de $4 bi da Siemens de Palo Alto aqui no Brasil. E, por último, meus 2 últimos anos, eu estou na Domo Invest, que é um dos fundos de investimento seed mais ativo da América Latina, fundado pelo Rodrigo Borges, que é o meu líder lá, que é o cofundador do Buscapé. E na Domo eu tenho 2 papéis. Um papel é uma extensão do time de investimento, sempre trazendo startups por indicação, né? Eu não pego uma lista e analiso quais são as melhores. Normalmente eu pego uma indicação de uma aceleradora, um grupo de anjo, outro fundo, e trago para a gente analisar e ver possibilidades de investimento. Então, quem tiver indicação de startup aí, quiser indicar para a Domo, acho que eu sou a melhor pessoa. E na outra ponta, depois que a gente faz o investimento, eu faço strategy fundraising, ajudando os founders a captar dinheiro. Essa parte está sendo mais difícil e desafiador ultimamente, que o mercado está complicado. Então, estou atuando bastante com o nosso time de founders para estar fazendo aí suas próximas rodadas de investimento. Meu nome é João Paulo Ziga Fialho, sou daqui de Belo Horizonte, formado em administração de empresas pelo IBMEC, e trabalhei 11 anos representando tecnologias, Microsoft, Symantec, VMware, Adobe e Citrix, através SAP, através da BHS, uma empresa fundada pelo meu irmão. Trabalhei lá representando esses parceiros, trabalhando com gestão de equipe de inside sales, equipe comercial, equipe de pré-venda, equipe de pós-venda, equipe de implantação. Aí eu tive a oportunidade de entender como é que funcionava esse mundo dessas multinacionais globais tech, toda a estrutura, né, country manager, como é que funcionava daí para baixo,
como é que era a estratégia de parceria, representação, formação de parceiros, distribuidores. Entendi todo esse mercado, aquela estratégia que a gente tem nos grandes fabricantes de geocoverage, de fazer cobertura regional, nacional. Entendendo esse mercado, fiquei nisso 10 anos, através da BHS, Bismart, a gente chegou a ser o maior centro de treinamento e formação profissional tecnologia Microsoft de Minas. Aí, em algum momento, resolvi passar a migrar de ambiente e passei 2 períodos ali na área de música, entretenimento, empresariando, dupla sertaneja, bandas, montando um estúdio, entendendo como é que funcionava essa questão de realização de eventos, estruturação de palco. Você promove o evento, convida as pessoas, você não tem aquela garantia de quem vai, quem não vai, se vendeu, se não vendeu, aquele orçamento, se vai conseguir, não vai conseguir atender aquele negócio. E ali é o momento chave na hora do evento, né? Você prepara ali, lança o negócio 6 meses, 1 ano, promove o evento, na hora você só vai ter a garantia realmente no dia, porque se chover, derruba seu evento. Se ocorre algum acidente, derruba seu evento, ou seja, é um negócio totalmente instável esse segmento. Aí, depois desses 2 anos, minha família é empresária, tem siderúrgica, Minas Ligas, meu pai faz investimento imobiliário, comecei a trabalhar com ele na gestão imobiliária, e em 2015, vendo governo de Minas inovando, investindo no CID, aceleradora do governo, Federação das Indústrias montando transformação digital, inovação e incentivando as empresas a investirem, desenvolver startups, passarem por transformação. Banco BMG determinou lá, não saiu, né, mas continua, mas migrou de investir muito em jogadores, passa ali a montar um fundo de venture capital, investindo em capital de risco. E, por último, o Banco Itaú, 2015, 2014, lançou o Cubo lá em São Paulo, parte do prédio do Itaú, determinando ali para grandes empresas e atraindo startups para lá. Eu falei, isso aqui não é só sonho de empreendedor que quer ficar rico, melhorar, não vai ser novos Steve Jobs, novos Bill Gates, tem sedimentação. Se eu não participar disso, eu posso ficar de fora. Aí, em 2015, determinei que o meu propósito seria desenvolver um hub de inovação e montar um venture capital. E, a partir daí, começamos, 2015 até agora, investir em programas de pré-aceleração de startup, contratamos Lemonade, o Link, a Playboy para desenvolver a consultoria para a gente, montamos uma equipe interna e passamos a desenvolver startups via pré-aceleração com equipe própria, capital próprio e montar o nosso portfólio. Desenvolvemos 204 projetos, 94 abriram CNPJ, 64 emitiram fatura, e tem algumas que estão performando bem, outras estão ali no CTI para ver se vai ou não vai, e estamos ali ajudando a ir para frente. Em paralelo, montando um portfólio de Venture Capital. Começamos investindo na Confrapar, G2 Capital, Bossa Nova, ali no Pré-Seed Seed, Série A, Série B, investindo Casec, Monax, Redpoint, Astela, no Série A, Série B, e, junto com a Solon Capital, investindo no Private Equity, participando ali de toda a linha da cadeia, para, depois, né, dos famosos 10 anos do fundo, conseguir entender em qual parte ali, em qual momento de investimento que a gente consegue uma melhor rentabilidade, sempre analisando risco-retorno, para daí a gente montar, quem sabe, em algum momento, o nosso próprio fundo de Venture Capital. Temos onde que o Raja quer chegar. Estamos transformando o Raja ali na Raja Gabalha, para próximo ao Cefet, montar ali um parque, vamos dizer, um parque tecnológico aberto, privado, e querendo chegar ali a 4 grandes projetos de 250 milhões. Aí esse é o nosso desafio. Como que a gente chega às nossas startups até lá nesse momento? Atraindo investidores, atraindo clientes e ajudando essas startups a performarem. Eu sou Luísa, sou formada em administração de empresas. Comecei a trabalhar com meus pais, né, na verdade, dentro da minha família, dentro de casa. Meu pai, ele é a 2ª geração de padaria, né, e eu sou a 3ª geração. Tudo começou com meu avô, que veio do interior aqui para Belo Horizonte para montar uma padaria. Começou, então, né, lá em 1945, por aí. E aí meu pai e meus tios foram seguindo.
até que cada um hoje fez, né, uma loja. Então, eu falo que eu já nasci nesse mundo, né, pela minha família. E não tive escolha, né, não que eu não queria, mas, assim, no primeiro momento eu não tive escolha de, a não ser entrar ou entrar. Entrei para a loja e, no momento que eu entrei, eu tinha 16 anos, e aí comecei a aprender tudo com meus pais. E aí chegou um momento que, em 2001, vou contar para vocês qual que é a loja, né, mas é a Boníssima. Então, em 2001, a minha família, meu pai com 3 sócios, abriram a primeira unidade da Boníssima, que foi lá na Raja. E, com o passar dos anos, foram crescendo, foram aumentando as lojas. A Boníssima, né, foi uma das primeiras lojas aqui em Belo Horizonte, talvez até a primeira, com um conceito de padaria muito boa, mas também com trazendo delicatessen, trazendo empório, que até então não tinha, né? Tinha só padaria, ou só supermercado, ou só, talvez, delicatessen, né? E a Boníssima veio com essa inovação grande lá em 2001, e, obviamente, nessa época eu não estava, né, na operação, e quando eu entrei numa loja que não era Boníssima. Em 2015, com um desafio muito grande, com a expansão da Boníssima, enfim, nessa época a gente tinha 4 lojas, e aí com a loja do Vila da Serra, com, enfim, um desafio gigante na época, porque foi um projeto, até então, o maior projeto da Boníssima, num bairro novo, onde as pessoas estavam com bastante expectativa, e o projeto não foi bem sucedido na época, em 2015. Então, quando eu entrei na Boníssima, foi em 2015, foi com meio que um objetivo, não enfim, as pessoas estavam, meus primos, né, que me buscaram na época, que eram minha família, que, enfim, tinham 3 primos, e aí me buscaram nessa época para entrar lá, junto com outras 2 primas minhas, mas foi na época meio que com a intenção de apagar incêndio mesmo. E aí, chegando lá, eu vi, né, várias coisas que precisavam ser feitas, mas a grande virada da Boníssima foi quando a gente viu, né, quando eu vi que o bairro, né, Vila da Serra, enfim, tudo, buscava inovação e precisava de inovação. E aí, com isso, né, junto com meu pai, enfim, eu fui buscando algumas coisas para colocar na Boníssima para fazer a virada. E, enfim, cheguei na loja, a gente estava praticamente quebrados, e a gente conseguiu fazer essa virada lá. Enfim, trazendo inovações, transformando a Boníssima num mercado mais saudável, enfim, mais cheio de coisas novas que eu via nos Estados Unidos, enfim. E, então, foi a grande mudança, né, que a gente fez na loja, e a gente conseguiu performar dessa maneira. A minha história é um pouco mais breve do que de todo mundo aqui. Na verdade, eu também não venho de uma família de empreendedores. Quem sempre me incentivou muito foi meu marido. Eu sou advogada de formação, mestre em Direito, Administração Pública e Desenvolvimento Estratégico pela UFMG. Então, a minha vida inteira, eu sempre acreditei que a minha vocação fosse a área acadêmica, estudar para concurso público, que foi o que eu fiz, de fato. Assim que eu me formei, já passei a estudar para o cargo de procuradora, que eu via passar. E, junto com isso, no mesmo ano, ajudei meu marido a fundarmos a Carreb Kombucha, uma empresa de chá fermentado, que é muito preocupada com a saúde do intestino. É um ramo que cresce muito mundialmente nos Estados Unidos. No Brasil, ainda somos assim incipientes, mas uma empresa bastante pioneira. Inclusive, a Alu da Boníssima foi o primeiro lugar a acreditar na nossa empresa. Estamos muito gratos à Alu. E, que nem ela falou, a Boníssima, de fato, aqui em Belo Horizonte, é o centro de saúde. Todas as novidades de saúde estão lá, assim como o produto dela, assim como o meu, que eu vou falar em breve o que é. E, nesse mesmo ano que nós fundamos a Carrep, eu achava que aquele empreendimento não era para mim, digamos. Eu não me envolvi, de fato, ajudei a fundar, mas achava que a minha trajetória era no direito. Então, continuei meus estudos para concurso, passei, e
No momento que eu tomaria posse, veio a pandemia. E veio aquela incerteza toda, né, de quando isso aconteceria, mas, graças a Deus, aconteceu da forma que foi. E, num momento de muita introspecção, de muita leitura de outros cenários de vida, de mundo, eu percebi que o que eu, de fato, queria era empreender. Eu só não sabia com o quê. E, junto com isso, eu tive a oportunidade de implementar o compliance de dados de uma empresa pioneira no Brasil em mídia programática. E lá eu percebi o que era o mundo digital, o mundo online, a possibilidade de uma empresa crescer, surgir no online, no digital, e alcançar todo o Brasil, quem sabe o mundo também. E estava decidido, então, que eu lançaria um produto para ser vendido online. Foi assim que eu e minha sócia também, a Gabriela Vidigal, também advogada, nós começamos a pesquisar o que nós lançaríamos, mas sabíamos que seria uma empresa de wellness, de saúde, que faz parte do nosso DNA. E chegamos no nosso produto, que é o bálsamo facial All-in-One, onde nós reunimos os principais ativos de cuidados com a pele em um único produto, justamente para deixar a rotina mais prática, eficiente, econômica e um produto muito ligado à realidade da mulher brasileira. Porque a gente vê no movimento, principalmente asiático, de vários... Eu estou vendo que tem muitos homens aqui, então eu não sei se vocês são familiarizados com essa rotina de skincare, mas, enfim, na Ásia, as mulheres usam um produto, aí depois vão lá, passam outro, é uma rotina exaustiva, cara, e a gente quis trazer exatamente o contrário, uma rotina prática para a mulher brasileira, que já cuida, tem que cuidar de unha, do corpo, do cabelo, e, assim, chega à noite cansado, não quer ficar passando aquele tanto de produto. Então, nós desenvolvemos o All-in-One, o Tudo em Um, que é para homens também e mulheres. A gente se preocupou com isso, em fazer uma embalagem bem clean, uma fragrância que seja interessante para homens e mulheres. Inclusive, meu marido é um grande usuário, usa mais do que eu o produto. A gente tem vários consumidores homens, e ficamos muito felizes com que vocês também estejam preocupados com esse cuidado. E a intenção da Kesser, de fato, é ser uma empresa de saúde. Então, se hoje nós estamos com um produto para a pele, amanhã a gente quer estar com um produto para o cabelo, ou para o corpo, ou outra proposta, algum produto de consumo para a saúde, de uma forma geral. E muito felizes com os resultados que estamos tendo. A gente ainda tem muito a crescer, principalmente no digital. Hoje a gente fala que a Kesser cresce do boca a boca, o que vem da qualidade do nosso produto. E acredito que seja isso por aqui. Obrigada, é um prazer enorme estar com vocês. Voltando a falar, gente, desculpa. Ju, você falou sobre os homens, né? Na Boníssima, eu já presenciei cena de homens pegando 2 Kesser. Tá? Mas vamos lá, voltando a falar, me desculpa, perdi meu raciocínio e fiquei nervosa, mas, enfim. Então, eu mudei, né, o cenário da Boníssima, a imagem da Boníssima, a gente conseguiu trazer a Boníssima, esse perfil de saúde. Com isso, minha cabeça abriu muito para esse lifestyle. Enfim, a gente começou a fazer eventos, hoje a gente faz a Boníssima Run, que tem 6.000 atletas, com 5, 10 e 21 quilômetros. Então, hoje a Boníssima é um lugar, é uma marca onde a saúde, né, o lifestyle saudável é muito associado, né? Enfim, é muito relativo, assim, as pessoas associam a marca Boníssima com saúde também. Então, hoje ela não é só uma padaria, um supermercado. A gente conseguiu levar a Boníssima para outro nível. Bom, enfim, com isso tudo, minha cabeça abriu para esse mundo e eu fui fazer bastante pesquisas. Estados Unidos é, com certeza, o nosso maior benchmark, né? E lá em 2021, com a ideia e com a vontade grande de ter uma marca onde eu pudesse vender também para fora de Belo Horizonte, fora do estado, muito nessa coisa do mercado digital, eu quis, né? Enfim, fui buscar construir uma marca obviamente, com todo o que tivesse fit, né, com o meu
tanto meu lifestyle quanto esse mundo de saúde, que eu vi que era o que performava bem e o que fez a Boníssima virar. E aí encontrei o produto, né, de hidratação inteligente nos Estados Unidos, que é um mercado muito grande lá, e que aqui no Brasil a gente ainda não tinha nenhuma marca parecida. O que é o Smart Hydration? Né? É um produto que acelera a sua hidratação, que potencializa a sua hidratação. Enfim, então você não precisa de... A gente sabe que hoje, né, que beber água só não é suficiente. A gente precisa de beber uma água que tenha carregada de sais. Então, né, vendo muitas empresas lá fora, em 2021, eu quis trazer para cá e criei a Puri, que é a Puri Drink. E é uma bebida, né, é um produto que é para... O produto chama Superido, que é exatamente para potencializar a sua água. Ele hidrata 3 vezes mais do que a água sozinha, né? Só que, além disso, a gente criou... Quando eu falo a gente, também tem um sócio. Então, a gente criou 3 tipos de produtos que cada um entrega um benefício diferente. Além de hidratar 3 vezes mais, a gente tem o All Day, o Longevidade e o Energia. O All Day, com uma carga de vitaminas, glutamina, enfim, que entrega muita imunidade, além de hidratar, um sabor limão. O Energia, que é um excelente pré-treino, tem cafeína microencapsulada, betalanina, taurina, tirosina, arginina. Então, assim, é um produto que tem vários aminoácidos que potencializa a nossa energia. E o Longevidade, que é um produto mais também, não só voltado para a estética, né, para a saúde, cabelo, pele e unha, mas também para a recuperação. Ele tem o colágeno tipo 2, que é muito bom para joelho, né, enfim. Então, é um produto que cada um, além de hidratar, entrega esses benefícios através desses ativos. Então, nós somos, no Brasil, o primeiro Smart Hydration com ativos diferenciados. E a grande pegada e o grande diferencial, né, dele é que, além dele hidratar, hoje a gente sabe que muitas pessoas têm dificuldade de tomar água, né? Então, ele deixa a água com sabor. Ele dá um sabor para a água, então ele deixa o processo de hidratação mais divertido, né? Beber água ficou mais palatável, ficou mais divertido. E as pessoas acabam tomando mais água, né, do que tomariam, né, do que se tivesse sem o produto. E, além disso, a sua água é potencializada, é inteligente, né, que vai fazer com que a hidratação seja mais eficiente e garanta, né, a gente garante a hidratação. Enfim, a gente lançou tem 5 meses a empresa, estamos indo bem. É um mercado que é um oceano azul hoje, né, aqui no Brasil, principalmente. Então, a gente está abrindo a categoria de Smart Hydration aqui no Brasil, mas muito voltado, né, com essa parte de inovação, e são 2 tipos, formatos, né, tanto na pastilha efervescente, que é o to go, onde a gente pode carregar a água em qualquer lugar que a gente esteja, e também o pote, que a gente usa em casa, com um scoopzinho, carrega a sua água, põe na sua garrafinha, enfim, e leva para qualquer lugar que você precisar. Né? Então, é isso. Acho que né? Não, legal, legal. Acho que a gente queria aproveitar agora, nessa próxima etapa da nossa conversa, porque empreender é uma série de desafios. Né? Então, cada estágio tem um desafio ali que o empreendedor precisa quebrar para pular para a próxima fase. Né? E aí, aqui, como no painel também, a gente tem visões de empreendedor. Na verdade, todos acabam sendo empreendedores aqui, mas tem uma visão também de investidor e de conselheiros. Acho que eu queria colocar aqui uma pergunta mais em relação a, dentro de um desafio nos estágios de empreender, como é que foi a relação com pedir um aconselhamento, né, seja como investidor, como é que aportou capital intelectual e ajudou as empresas, algumas empresas, no lado do empreendedor, como é que busca esse aconselhamento. Então, se pudesse colocar o que vocês veem aí, alguma posição sobre isso, bem aberto mesmo. Fica à vontade. Quer falar, Pedro? Puxa aqui. 1, 2. Eu já fui empreendedor também. Já tive no meu conselho o CEO da Volvo. Então, foi o Carlos foi assim, fantástico na minha vida. Para eu não começar errado, né? Acho que, trazendo um pouquinho de visão de empreender em Venture Capital, se você começa com uma
principalmente cap table, né, errado, você está fora do jogo. Né? Você não vai captar, você vai bater na porta de um monte de fundo, eles vão te falar, você não tem fit com a minha tese, mas, na verdade, é porque seu cap table está zoado. Né? Cap table, para quem não conhece essa palavra americana, é a divisão da sociedade da sua empresa. Então, você ter um conselheiro, né, que inicialmente já vai tirar esses erros que são clássicos da sua frente, ou seja, vai construir com você um cap table ok, vai construir uma governança que, ao mesmo tempo, não vai te engessar, porque, se você for por Venture Capital, você tem que ser uma startup, você vai ter que ser rápido, e você não pode ter uma governança de uma corporate, senão você não vai conseguir crescer tão rápido quanto os investidores esperam de você. Então, é super importante. Né? Uma questão principalmente de advisors, né, de conselheiros, e uma dica que eu dou para empreendedores é: entendam quais são as suas fraquezas e tragam advisors que vão te ajudar com isso. Né? Se você é um cara super técnico, às vezes não faz sentido você trazer um conselheiro super técnico perto de você. Talvez faça mais sentido trazer um conselheiro de negócios. Então, o racional que você tem quando você vai trazer um co-founder, que é para suprir skills que você não tem, faça isso para conselheiros também. Né? Eu acho que isso é super importante. E um outro ponto, né, até para quando founders aqui que estiver na plateia, empreendedores que forem captar, nunca deixe o conselheiro falar por você. Investidor, ele quer ouvir o empreendedor. Né? Tem muito esse erro de founders, às vezes, que são mais retraídos, não tem tanta confiança, é a primeira vez. Aí, como investidor, você entra lá na reunião, você está todo animado em ver o pitch lá do founder e vem um conselheiro falar pelo founder. Cara, isso o investidor já vai pegar o celular, já vai fazer outra coisa. Isso não é legal. Então, só um pouquinho em relação, acho que, para começar a conversa, um pouco disso. Né? Então, começar já com os conselheiros é bem legal. Trazer conselheiros que têm um pouco o background que você não tem. E tome cuidado para não trazer... eu já vi muito esse erro também. São empreendedores que trazem conselheiros que não entendem o tracking de venture capital. Traz um conselheiro que, às vezes, está mais acostumado com a corporação, e aí ele traz muita governança inicial, e aí você já começa com uma máquina muito lenta, e não é isso que os investidores esperam. Eles esperam que você tenha um risco de governança inicial também, e ele vai estar ciente disso. Né? Então, equilibrar um pouco tudo isso, inicialmente, é super importante. Fica à vontade aí. Uma dica que a gente dá é aquela questão, né? Você está ali no mercado de venture capital, você faz aquela identificação de oportunidade, você definiu o seu orçamento inicialmente no mundo startup para aqueles seus primeiros 18 meses, mas que você já tem que ter aquela visão lá para frente das próximas 3, 4 rodadas, porque uma hora o dinheiro acaba. De onde que ele vai vir? Se não vier de cliente, tem que vir de algum lugar. Você tem caixa, tem bolso para isso? Até quanto? Até quando que você tem isso? Tenho até 30%. Tá, e os outros 70%, de onde que vem? Não vai ser de um dia para o outro que você vai convencer uma pessoa que aquele seu negócio ali é o melhor do que aqueles 1 milhão de oportunidades que tem gente apresentando para ela todo dia, que hoje em dia, todo dia alguém te apresentando, seja oportunidade financeira, que você tem ali uma garantia, garantia não, você tem um mínimo de risco ali calculado, versus o tanto de oportunidade que tem hoje em private equity, venture capital, novos negócios, como que você vai provar de um dia para o outro, em 2, 3 semanas, que o seu dinheiro está acabando, que aquele seu negócio é melhor do que todos aqueles outros e que até lá você vai conseguir convencer a pessoa, ela vai fazer uma análise dos seus documentos, vai ter um jurídico fazendo o contrato daqueles seus documentos e de que você vai conseguir passar financeiramente, juridicamente, em todos os testes na aprovação desse pessoal, sem ressalva nenhuma, para chegar em 2
semanas a 2 meses você receber aquela canetada e aquela transferência para o seu bolso. E isso é um grande erro que a gente vê dos empreendedores. Eles se preocupam, eles acham que na hora que você começa a fazer a apresentação para investidor, o prazo daquilo acontecer, teoricamente, vai demorar no mínimo 6 meses. E que você tem que estar fazendo prospecções constantes de potenciais investidores, identificar que os investidores, primeiro, têm apetite a correr esse tamanho de risco, segundo, que você está alinhado, o seu negócio está de acordo com a tese de investimento daqueles investidores, que eles têm mais aptidão para investir naquele tipo de segmento, que ele conhece o mínimo possível daquele segmento, e que, no caso, que a gente vê muito o smart money, porque o money todo mundo tem. Na verdade, todo mundo tem money. Pouco ou muito, todo mundo tem. Agora, onde que vai aplicar esse money vai de acordo com a empatia daquele investidor e o que tipo de negócio que ele tem interesse e que ele consegue contribuir pouco ou muito com o seu conhecimento. Porque o dinheiro, por si só, você coloca o dinheiro e vai esperar, depois de quê? 5 anos, 6 anos, ter o retorno. 5 anos a 10 anos, ter o retorno de volta. E ilude-se muito investidor que vai aportar, buscar oportunidade ali, e no 2º, 3º ano, achando que vai retornar. Você vai conseguir ter, baseado numa próxima rodada de investimento, você consegue ter a visibilidade de que aquele capital aportado, pelo menos, rentabilizou e que alguém acreditou que aquilo lá vale mais e fez aquela marcação num outro valor acima do seu. Você consegue ter uma teoria de quanto que você conseguiu rentabilizar seu capital e ter uma visão de quanto que lá na frente isso aí já pode ter se rentabilizado. E a dica que a gente sempre fala para os empreendedores é aquilo: faz uma visão de médio e longo prazo, seus 18 meses de orçamento ok, para você pegar aquele primeiro investimento ali, seja de uma aceleradora, seja de um primeiro anjo, o primeiro grupo de anjos, mas onde que você quer chegar lá na frente? Onde você quer estar daqui a 5 anos? Onde que, se esse investidor quiser te acompanhar e manter o percentual dele no cap table, ele precisa se preservar de caixa para acompanhar os follow-ons desse investimento. Porque senão ele começa a receber novas rodadas de investimento, o investidor que acreditou nele lá no início começa a ser diluído, na hora que o cara vai ver lá depois de 6 anos, 10 anos, o percentual dele é muito pouco em relação ao que ele aportou lá no início. Às vezes ele tem caixa para aquilo, gosta daquele segmento e tem que ter uma visão um pouco mais de longo prazo. Isso a gente tem sempre aconselhado os empreendedores que a gente trabalha nesse quesito. Quem que é aquele perfil de investidor que você acredita que consegue te acompanhar até um pouco mais na sua jornada, vai contribuir com a sua jornada com Smart Money, te indicando potenciais clientes, te dando uma orientação ali financeira, te dando uma orientação ali jurídica societária, te dando uma orientação ali em alguma deficiência que você tem internamente e que consiga te proporcionar uma vida mais longa ali de médio e longo prazo. Essa é uma das melhores conselhos que a gente tem dado lá para os empreendedores do nosso portfólio. Fazendo um comentário aqui em cima do comentário do João, quando a gente fala de Venture Capital, é uma indústria de estágios, né? Então, você tem lá o anjo, pre-seed, o seed, Series A, B, C, vai até o IPO. São desafios diferentes em cada estágio e são, eu acho assim que o ideal é você procurar conselhos, um conselho, advisors, que vai te ajudar em cada uma desses estágios, né? Então, inicialmente, o que você precisa fazer? Você precisa validar o seu modelo de negócio, você precisa vender, então traga alguém que vai te ajudar um pouco nisso, né? Aí você vai começar a falar com anjos, fundos pre-seed, traga alguém próximo de você, um conselheiro que vai abrir essas portas para você. Depois você vai para um Série A, e aí entra a governança, né? Já é muito mais pesada,
E aí, provavelmente, como empreendedor, talvez você ainda não tenha tido essa experiência de ter tido uma empresa que precisa desse nível de governança. Então, traga alguém que vai te ajudar um pouco com isso, né? Aí, com Série A, vai vir aquele balde de dinheiro para você criar máquinas de vendas, máquinas de growth. Então, traga alguém que já fez isso, né? Alguma vez já aconselhou, já esteve dentro de uma corporação que teve que criar uma máquina de vendas para sair de um ARR de 15 milhões para 150 milhões. Então, assim, é importante entender que o Venture Capital são estágios, né, e são desafios diferentes, e você não precisa trazer todo mundo no início, né? Você pode ir trazendo pessoas que vão te ajudar em cada um desses estágios. Legal. Eu acho que é legal a gente estar escutando isso, né? Eu e a Ju aqui como empreendedoras, né? Vendo o outro lado, né? No meu caso, acontece muito da gente, você está falando de conselheiro, acontece muito da gente pegar e trocar muitas opiniões, fazer bench mesmo com as outras empresas, né? Por exemplo, já fiz muito isso com a Ju, e como eu tenho acesso a vários fornecedores e outras empresas do mesmo segmento na Boníssima, né? Porque antes eu fazia parte comercial, faço hoje, supervisiono a parte comercial da Boníssima também. Tenho muito acesso a essas pessoas, então, direto a gente está trocando essas ideias, até para construir o meu plano dentro da Puri, sabe? Tem mudanças, óbvio, né? Assim, essa parte, por exemplo, digital. Né? Quando a gente cria uma empresa, a gente vê diferente um pouco da Boníssima, né? Que é um mercado já num local e que não tem que vender para o Brasil todo, né? Pelo menos na teoria. E aí, quando a gente tem um produto que é para vender para o Brasil todo, então, assim, muda um pouco a estratégia, e conversando com essas outras empresas, a gente vê o tanto que é bom e importante para fazer até o nosso planejamento, né? Sim, hoje a gente tem um planejamento de 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas, assim, pela minha experiência, esse projeto, até no curto prazo, já mudou algumas vezes, conversando, né? Ontem mesmo eu estava conversando com a Ju, que tive uma reunião, um almoço, enfim, numa reunião, e foi excelente, né? Porque naquela reunião ali, a minha visão até o meu planejamento mudou um pouco, muito voltado para essa área digital, que a gente vê o tanto que é importante, né? Até para a parte de growth, de crescer mesmo, o tanto que é importante para quando você tem um produto, você ter essa força no digital, né? Hoje, porque, não sei se a Ju vai concordar, mas eu acho que sim, porque vende muito, né? No e-commerce também. Mas, sim, é muito importante a gente ir para os pontos de venda e tal, né, ter lojas físicas, mas essa parte digital, e falando de conselheiros, é o que eu mais tenho aprendido, assim, trocando ideias com essas outras empresas, sabe? A maioria, por exemplo, quando lança a empresa, abre a portas primeiro para o digital e depois só, né, de criar forças, de criar um corpo que vai para os pontos de venda, enfim, para outras estratégias. Enfim, passando um pouco da minha experiência, o que é que eu tenho aprendido nisso e como que eu tenho montado o meu plano de 1, 2 anos, 3 até 5 anos, com essa troca, né, com outras empresas que estão assim, nesse ramo, principalmente de wellness, né, saúde, enfim, que é o nosso caso, mas é muito bom a gente escutar isso das pessoas para a gente fazer essas alterações, sabe, que é necessário. Acho muito legal você ter comentado isso, porque a estratégia de captação de investimento, ela é diferente para cada empresa, né? Não necessariamente a empresa vai querer fazer a rota completa do Venture Capital, pode fazer isso de forma bootstrap, né, fazer por conta própria. Pode haver uma captação tardia, né? Tem vários e vários casos de captação de investimentos feitos em séries mais elevadas e ter passado pelo estágio inicial sem ter tido captação. Então, também é bem legal, porque você consegue ter acesso a conselheiros, né, e conselhos sem necessariamente ter o dinheiro. Legal. Sobre essa questão que o João comentou do Smart Money, apesar da Kester ser recente, a gente tem pouco mais de 1 ano, já recebemos propostas de investimento, mas a grande questão, que é uma dor nossa, é enxergar
em que, além do dinheiro, né, do investimento, aquele investidor vai agregar à empresa. Porque eu e minha sócia, a gente é hands-on, a gente é tudo na empresa. E a gente não conseguiu enxergar ainda, às vezes, enfim, por falta de comunicação ou desenvolvimento do relacionamento com o investidor mesmo, em que, além do dinheiro, ele agregaria para a empresa. Então, é uma dor que nós temos ainda. E nesse quesito ainda tem que ter também muito cuidado. Às vezes muita gente promete que vai entregar, que tem relacionamento, que faz chover e acontecer, pega lá o percentual, te passa ali um valor até menor financeiro em prol de um adicional ali de entrega do Smart Money, mas que a gente sempre tem que pedir também agora, né, para os empreendedores, é ter uma boa assessoria jurídica para que a cada entrega do Smart Money, através do contrato de vesting, após a entrega concretizada, aí sim repassar os percentuais. Nunca repassar o percentual desde o início pelo Smart Money e passando ali gradual, de 0,10, 0,5, 0,10, 0,20% ao mês, até os 2, 3 anos ali daquele contrato de vesting, e mediante entrega, confirmação de entrega dos dois lados. Ó, fez, entregou, ok, o que é o entregável? É isso, beleza, entregou. Ninguém vai te entregar o dinheiro do cliente, ele vai te entregar a abertura do cliente, mas se ele marcar as reuniões, você conseguir fazer as reuniões, já fez o papel dele. Ninguém vai garantir que o cara vai querer comprar de você. Mas como é que você prova que ele abriu o mercado? Ah, vou te abrir mercado. Então me coloca cara a cara com 100 potenciais clientes, eu vou participar dessas reuniões e lá na frente seja o que Deus quiser que o cara vai me comprar. Mas garantir que ele vai te comprar não tem como. Mas você consegue ter algumas travas que, à medida que aquilo acontecer, você repassa o percentual para o investidor mediante aquela promessa feita. Aí a gente consegue ter algumas travas. Uma coisa é o seguinte, todo mundo tem um conselho para dar, né? Se aquele conselho vai ser bom ou não, a gente não sabe. Então, o mecanismo que a gente tem para realmente nos cercar, criar a nossa rede de apoio de conselheiros, realmente um modelo de cliff vesting, né? Depois joga isso no Google, vocês vão aprender, é muito importante. É bom que você está puxando já a parte do assunto do próximo painel, mas pode continuar. O Cliff Vest é um modelo que é o seguinte, cara, você quer uma X% da minha empresa para mim, pelo que você está falando que vai me fazer? Beleza, eu te dou, mas eu só vou te dar daqui, você vai só conquistar isso com batimentos de metas daqui 3, 4, 5 anos, né? Porque o que pode acontecer, eu já vi, é o founder ir lá, assinar toma X% da empresa para você ser meu advisor, o advisor prometeu um monte de coisa, enquanto o empreendedor está trabalhando, o advisor está lá fazendo praticamente nada, né? Então, o modelo de cliff vesting protege o empreendedor disso, né? Porque se ele não tiver contente, ele acaba ali o relacionamento com o conselheiro e ele vai preservar a sociedade como um todo, né? Legal. Pessoal, a gente está quase chegando ao fim do painel. Eu queria só também fazer uma última pergunta e vocês deixarem uma mensagem final em relação a momentos de dificuldade, tanto do negócio, ou seja, da sobrevivência do negócio, do crescimento. O que vocês deixariam aí de recomendação, tanto para os investidores, conselheiros e empreendedores que estão com a gente aí? Vai começar aí pelo lado da Júlia. A nossa empresa já começou uma grande dificuldade, que era de encontrar uma indústria e, enfim, foi mais uma vez o errado que deu certo. Que a gente deu graças a Deus que deu errado para depois virar, que a nossa empresa de invase, inicialmente era no Espírito Santo, e eles entregaram um produto que não tinha absolutamente nada a ver com o que a gente tinha contratado, e nos 45 do segundo tempo a gente teve que achar uma outra indústria de um amigo para fazer essa reformulação do produto. Estamos até hoje na justiça, né, contra essa primeira empresa. Nossa,
não sei nem o que eu falo, em dinheiro investido que a gente poderia, não sei, estar aplicando em marketing e tudo, mas está lá, mas acredito que tudo acontece por um propósito. E a dificuldade mesmo é ser tudo muito novo também. Apesar de ter o advisor, que nem eu falei, eu venho de uma área que do direito, né? Então, até essa parte contratual que você falou do empresário com o investidor, talvez fosse mais fácil para mim do que, de fato, a vida do empreendedor no digital. Que é ter esse contato com o influenciador, que hoje faz total diferença, a parte de tráfego, enfim, todas essas outras estratégias que são muito novas, né, que a gente tem que, de fato, aprender a estudar para cobrar. Não que eu vá ser a pessoa que vai botar a mão na massa e executar, mas a gente tem que estar ciente de tudo para poder cobrar de quem sabe fazer. Então, para mim, é o maior desafio. Para mim, eu tive um caso parecido com a Ju também, aos 45 do segundo tempo, onde eu já tinha fechado com uma indústria para terceirizar as pastilhas efervescentes. Eu fui a São Paulo para fazer uma reunião também com ele, com o comercial dessa empresa, né? E ele simplesmente falou comigo que já estava saindo da empresa. Eu falei, não, tudo bem, mas quem que vai cuidar da minha conta? Aí ele falou, fulano. E aí eu fui nesse fulano, e eu cheguei nele lá, ele não sabia da existência da Apure, não sabia de nada, no P&D não sabia, enfim. E eu achando que já estava tudo pronto lá, e com a empresa com data para lançar. Enfim, aos 45 do segundo tempo também, tive que tirar toda a minha matéria-prima dessa fábrica, buscar outra fábrica, fazer teste, rezar para dar certo o teste, né? Enfim, esperar esse momento, né? Porque tem toda uma fila de produção nas indústrias terceirizadas. Enfim, vencemos, né, graças a Deus, mas a dificuldade que eu acho, assim, e até o momento que a gente está, eu tenho aprendido muito também essa parte digital, e eu vejo tanto que é essencial quando eu falo que a gente troca, né, enfim, opiniões e bate-papo mesmo com outras empresas do ramo. Isso é uma das áreas que eu mais aprendo, porque até então eu não sabia. E todo dia eu acho que é uma coisa nova que a gente aprende, enfim, estar aberto a isso é muito bom. Mas também lançar um produto novo, né, que as fábricas foi um grande desafio para a fábrica poder fazer esse produto, porque até então ela nunca tinha feito, né? Um produto muito inovador, é muito novo, está chegando no Brasil. E não tinha nenhuma fábrica que já tinha feito esse produto. Então, assim, a gente teve que criar junto mesmo, participar de todos os processos, ir experimentando. Enfim, essa parte é um desafio. Depois que fica pronto, né, a gente consegue já ter um padrão. Mas também passar a educação, né, para as pessoas no Brasil também. O que é, né, essa cultura mesmo de hidratação. Mostrar para as pessoas quais são os benefícios que elas vão conseguir estando hidratada, né? Às vezes a gente não sabe quais são os benefícios que a gente vai ter hidratada, mas a gente sabe do que é estar desidratado, né? Os sintomas, dor de cabeça, fadiga, cansaço, confusão mental, enfim. Então, passar isso para as pessoas, né? Um produto que vai trazer a solução disso é também um desafio. Então, essa parte do marketing, né? É um grande desafio, que aí também ter ajuda, né, e troca com isso é muito importante. Mas eu acho que é isso, assim, o empreendedor, dependente do que seja o ramo, dependente do que seja o produto ou a área, todo dia ele está aprendendo alguma coisa nova, né, e acho que assim, estar aberto a isso também é muito importante, porque se a gente está aberto, a gente vai chegar informação nova para a gente, e ter a humildade, né, também de colocar isso em prática, de aceitar a opinião das pessoas, não se achar dono da verdade, não se achar, né, conhecedor de tudo, é muito importante. E, enfim, é isso. Eu acho que o maior desafio é passar isso para as pessoas, o que você quer com o produto, qual a inovação que você quer trazer, e que as pessoas entendam isso, e virar um hábito, né, virar um consumo mesmo no dia a dia delas. Legal, legal. Eu tive um grande desafio inicialmente cultural, né, por tradição familiar, que a gente tem investimento imobiliário, a gente tinha um empreendimento lá, 4.800 metros quadrados, onde criou o Raj,
e a gente já estava vindo a ter problemas com o inquilino. Inquilino ali sem cumprir compromisso de pagamento durante um período, para a gente não tomar prejuízo, aceitamos um apartamento dele em pagamento e ainda tivemos que completar uma grana para não decretar que não ia receber aquilo ali no resto da vida. Aí tivemos que arcar com um investimento para assumir parte de um possível prejuízo a ser executado de um inquilino. Aí teve um outro inquilino também passando por dificuldade de mercado, não pagando aluguel, a gente infelizmente teve que entrar na justiça para pedir despejo, até se passar por todo o processo de justiça, decretar e receber ali uma visita do oficial para retirar. A gente trabalhava no imóvel que tinha 6 inquilinos e já teve esse problema. A partir do momento que eu apresentei para a minha família que o mercado imobiliário estava passando por uma transformação, os coworking estavam chegando, as pessoas, ao invés de querer alugar 1.000 metros quadrados, 300 metros quadrados, 600 metros quadrados, estava começando a ter que dividir suas lajes comerciais para alugar menores espaços, ao invés de 6 inquilinos, que 2 já estavam dando problema, eu tenho que multiplicar por 30 residentes dentro do prédio, tive uma questão de convencimento familiar muito grande ali, onde eu tive que impor, ali falar, não, chamar a responsabilidade, falar, ó, a gente está passando por uma transformação, eu assumo a responsabilidade de conseguir ocupar esse empreendimento imobiliário de um jeito diferente. A gente não vai simplesmente alugar o espaço. A gente vai promover a cultura de inovação, a gente vai promover network, a gente vai gerar negócios para as empresas que estiverem vindo para cá e, a partir daí, conseguir atrair para cá não pelo espaço, mas pelo propósito do ambiente da inovação. Aí a gente passou de 2016 até 2020, pré-pandemia, a fazer toda uma ocupação de 85% de 4.800 metros quadrados. Infelizmente, a pandemia, em 2 meses, derrubou todo esse trabalho, e agora a gente está tendo que repatriar todas aquelas pessoas que acreditaram na gente no início. Agora, o desafio é como a gente desenvolveu isso numa região, como é que a gente migra para uma outra região e consegue levar todas aquelas pessoas que estiveram junto com a gente. Isso aí é desafio imobiliário. Outra questão agora no investimento. Pô, a gente vem de uma tradição familiar de investimento imobiliário, investimento em renda fixa, investimento em ações de empresas AAA, que você entra lá na internet e tem todas as informações em relação àquela empresa. Todo ano aquela empresa é auditada pelas Big Four e está lá a informação toda da empresa. Agora, como é que você passa a convencer pessoas que têm alto poder aquisitivo, que pode pegar um pedacinho daquilo e investir numa empresa, investir num PowerPoint, investir numa equipe de pessoas, investir num aplicativo ou um produto já desenvolvido, e que aquilo ali no seu início vai crescer 400% ao ano, 200% ao ano, 100% ao ano, 50% ao ano, 20% ao ano, até depois se estabilizar ali no crescimento de 10%. Esse é outro desafio que a gente vem enfrentando. Empresas aí conhecidas que recebem aí milhões de distribuição de dividendo anual naquele seu negócio e que está aí atraído por uma taxa de juros boa, melhor, e que como que vai participar disso, que pode trazer um grande ganho e ainda provar para ela que já existem essas saídas intermediárias, que não seja só lá na frente, no IPO ou na venda do negócio. Tem as vendas secundárias que a gente consegue gerar liquidez para que aquela pessoa consiga oferir rendimentos melhores. Deixa eu deixar meu 2 cents aqui, falar um pouquinho, no geral, de dificuldades dos empreendedores, assim, e como que eu vejo que eles agem, né, neste momento. Como a Domo tem 105 investimentos, a gente consegue entender já um pouco perfis, quais, em determinadas dificuldades, o que foi feito, que deu certo, que deu errado. É bem legal isso, a gente mapeia muito isso, porque a gente começa a virar uma máquina de conseguir dar advisor para o nosso portfólio, para ir livrando eles das dificuldades, né? Então, assim, empreender primeiro, eu acho que é a maior maluquice do mundo. Parabéns, Júlia, Luísa, super fã de vocês.
é difícil pra caramba, você vai ter dificuldade o tempo todo, né? Então, não faça isso sozinho, né? Faça com alguém. Investidor não gosta de solo founder, né? Porque, putz, você deu uma dor de barriga, como que você vai fazer? Quem vai estar ali no seu lugar para atender um cliente, entrar numa reunião com o investidor? Então, tenha co-founders, né? Isso é muito bom. É bem interessante a história lá do Borges com o Romero, né? Que quando eles receberam o Série A deles, né, no contrato, eles não podiam viajar os 4 cofundadores juntos no mesmo voo, né? Sempre tinha que viajar em voos separados, porque se cair um voo, tem os outros co-founders para segurar a empresa. Então, se cerque, né, de pessoas boas e cria essa rede de apoio, né? Então, bons anjos, bons advisors, para vocês conseguirem, no momento de dificuldades, fazer o quê? Tomar decisões assertivas, né? E um que a gente vê de maior erro na Domo, né? Erro, todo mundo erra, né? E você tem que errar e errar rápido. Vai lá, faz, erra rápido, vai para o próximo. Realmente tomadas de decisões muito lentas, né? Isso é um dos principais erros em momentos de dificuldades dos empreendedores. Então, às vezes, ele precisa fazer um layoff, demissão em massa. O empreendedor, se ele não faz isso rápido, ele só está prejudicando a companhia, né? E eu acho que todo empreendedor, em primeiro lugar, ele tem que pensar na sobrevivência da companhia. Então, tomadas de decisões rápidas em momentos difíceis é o que a gente vê, começa na Domo entender diferenciais de empresas que estão indo super bem, empresas que já estão com crescimento, não estão tão bom, né? Então, tomadas de decisões rápidas é super importante. Um erro super claro aqui para nós no Venture Capital, né? O founder, ele demora a captar dinheiro, né? Ele acha que ele vai vai precisar do dinheiro daqui 2 meses, vou começar agora a captar, né? Tomada de decisão lenta, né? Ele devia já ter começado a ter essa decisão um tempo atrás, para ele começar a estruturar, fazer um bom fundraising, porque leva tempo. Então, a gente vê isso muito assim na Domo, né? Founders que têm tomadas de decisões rápidas em momentos difíceis e pessoas que demoram mais, às vezes porque é um pouco da personalidade, às vezes é um pouco da rede de apoio que não está bem estruturada ainda e não consegue ser ágeis nos momentos difíceis. Isso é super importante, né? Tanto para pivotar, para captar, para demitir um colaborador que não está fazendo sentido, contratar um colaborador que você precisa de estar ali no seu time. Então, isso é super importante. Legal. Pessoal, eu queria agradecer mesmo a presença. Obrigado por ter aceito, né, participar aqui hoje. E a gente vai dar uma pausa, tomar um café, e a gente volta para o outro painel. Obrigado.